Então, continuando nossa aula anterior, vamos dar uma olhadinha o que acontece quando a gente coloca o manguito no braço do paciente. Ali vai gerar uma isquemia e depois nós vamos soltar aos poucos a válvula desse manguito e olha só aqui na imagem o que vai acontecer com esse fluxo sanguíneo. Vamos soltar aqui uma figurinha básica. Ó, olha aqui. Tá dando pra ver a setinha? Olha lá. Ó. Tá enchendo, tá vendo? É quando você está soltando a válvula. Ó, soltou de vez a válvula, voltou de novo o fluxo sanguíneo do paciente, tá vendo? Da artéria. Ó, soltou, acabou, tá vendo? Vão de novo, vou fazer para vocês verem, ó. Isquemiei, né? Soltei devagarzinho. Vamos lá, minha filha. Ó, tá isquemiado. Tem fluxo sanguíneo passando aqui nessa artéria? Tem não, ó. Tem sangue nenhum. Agora é só, eu vou soltar, digamos que eu vou soltar agora a válvula e vai restaurar o fluxo sanguíneo nessa artéria. Olha só. Ei, peraí, voltou. Aqui, ó. Vamos lá. Observe a imagem, ó. Soltando a válvula. E aí vai gerar pequenos sons, ó, de tum. Ó. Tá restabelecendo, tá vendo? O fluxo sanguíneo de novo. Então, ó, a pressão arterial que nós vamos escutar aqui, ao escutar, é essa pressão, tá vendo? É essa pressão que esse fluxo sanguíneo está fazendo aqui nessas artérias. É isso que nós vamos escutar com o estético aqui, tá? Então, olha aqui. De novo, continuando e relembrando. Vou posicionar o manguito no braço do paciente. Lembrando da setinha. A seta fica, ó, rente a essa artéria braquial. Ok? Ó, pera. E essa é a válvula que eu falei com vocês, que eu tenho que ter o domínio aqui no dedo, porque senão eu vou fechar demais, não vou conseguir abrir em tempo hábil, e ao mesmo tempo também pode ser que eu também abro de vez e ó, o reloginho aqui, o manômetro, ó, pula para cá. Não tem como fazer uma boa escuta. Então vamos lá. Coloquei aqui o esteto, né, o diafragma, a região cubital do paciente. Aonde eu vou colocar isso? Sempre eu tenho que posicionar 2 dedos no braço do paciente acima da fossa cubital. Vou colocar o manguito. E o esteto, o diafragma do esteto, eu vou colocar exatamente em cima da artéria braquial. Ok? Então, ó, eu vou fazer uma estimativa dessa pressão. Depois eu vou mostrar para vocês nas aulas na frente. Né? Fiz a estimativa dessa pressão, eu vou insuflar. Insuflei a minha artéria, como é que ficou? Ficou, ó, colabada. Por quê? Porque aqui tá o manguito, ó, colabou, fechou. Não tá passando sangue. Agora eu vou abrir devagar, né, essa válvula aqui. Quando eu estiver abrindo, eu vou, ó, restabelecer o fluxo desse sangue. Quando eu restabeleço o fluxo de sangue, o meu ponteiro do manômetro começa a trabalhar. Tá vendo? Começa a trabalhar. E aí eu vou começar restabelecendo o fluxo de sangue, eu vou começar a ouvir alguns barulhos que vai surgir aqui. Tá vendo? Até eu conseguir restabelecer de vez o fluxo sanguíneo e determinar aí, então, quais são os valores pressóricos da pressão do paciente. E esses sons que eu falei com você que nós vamos escutar ao desinsuflar o manguito, chamamos de som de Korotkoff. Nome esquisito, né? Mas são sons de Korotkoff. Então, à medida que vai desinsuflar o manguito, volta de novo a ocorrer a passagem de sangue antes colabada, né? Lógico, propositalmente pelo manguito, que vai surgir sons estes chamados de Korotkoff. E aí, né? Lembra que eu falei que eu tenho que interpretar uma pressão arterial? Pois é. Nós vamos ter 5 fases de som Korotkoff
na pressão arterial do paciente, ao aferir a pressão arterial. Primeira fase, ela é importante. Por quê? Porque é aí que eu vou determinar qual é o meu valor sistólico. Não sei se vocês vão conseguir escutar o que eu vou colocar aqui agora. Ó, isso aqui é um medidor de pressão de mercúrio, tá? Isso daqui. Ao ligar aqui, vocês vão escutar um som, ele vai começar a bater. Na medida que ele vai descendo, vai surgindo sons. Ó, tá descendo. Tá batendo. Tá batendo, ele vai descendo. Ó, voltando no início, o som ficou mais nítido, mais forte aqui, ó. Quer ver? Vou parar para vocês verem aí, ó. Em 130. Sumiu o botão do meu mouse. Aqui, ó. Tá vendo? Primeira fase. O som ficou mais audível, mais ou menos nessa fase aqui, ó. Nesse período aqui. Então, primeira fase do som Korotchkov é o surgimento da primeira batida audível, o som mais nítido que vocês vão escutar aqui no esteto. Tá, eu falei de 5 fases, né? Essa é a primeira. Aí tem a fase 2, a 3, a 4 e a 5. A fase 2, os sons eles vão ficando mais intensos, porém mais suave, porém mais prolongado. Assemelha-se um murmúrio mesmo, um pouquinho mais intenso. A terceira fase tá bem mais agudo, bem mais audível, porém começa a desaparecer os murmúrios. A quarta fase, aí começa o som ficar um pouco mais abafado, né? Tá mais abafado, surge em seguida de imediato a quinta fase, quando os sons começam a desaparecer. Agora, então a primeira fase será importante, que vai determinar a minha pressão sistólica, e a quarta fase, quarta para a quinta fase, vai surgir então agora a minha pressão diastólica, que é a mínima. Então a pressão tem 2 valores, a sistólica e a diastólica. Sistólica é o valor máximo e a diastólica que é o valor mínimo. E eu sempre vou representar e falar dos valores de pressão arterial, não mais como a gente falava, né, para o paciente, a pressão está 12/6, tá ótimo. Não é assim. Nós vamos falar sempre em números maiores. 120/60. Eu posso até falar para o paciente, né, a pressão está 12/6, tá boa, tá bom, Maria? Mas para meu registro e com o profissional, ela é 120/60, tá? Aí, só isso? Moleza, tranquilo, né? Não, pois é. Não é só isso não. Aí vem umas anormalidades de vez em quando, da qual chamamos de hiato auscultatório. O que significa isso? Né? Um trenzinho para poder dificultar a vida da gente, né? O que acontece? Quando eu estou ouvindo, escutando os primeiros sons, primeira fase do Korotchkov, de repente o som desaparece. Aí ele aparece uns 30, 40 minutos de mercúrio e depois volta a aparecer novamente. E aí que acontece às vezes os erros de subestimar a pressão. Às vezes a gente não está se atentando para o que aconteceu, ignora o primeiro valor e conta-se a partir do segundo. Então eu posso estar dando um falso erro, né, para o paciente, a pressão do paciente. Às vezes a pressão está alta e eu estou considerando a pressão de níveis pressóricos normais. Tá, mas aí eu faço o que com isso? Quiser fazer desinsular o manguito do paciente, esperar seus 3 a 5 minutos e reolhar novamente com essa atenção. Primeira fase, ok, o primeiro som eu escutei. Será que vai desaparecer de novo esse som e vai recomeçar? Chamamos disso de hiato auscultatório. Pode acontecer essas intercorrências
em alguns pacientes. E um outro, probleminha que nós vamos encontrar é às vezes eu não conseguir achar a diastólica. Por quê? É um erro? Não. Principalmente pessoas que têm grande volume de sangue. Gestante, por exemplo, é uma pessoa que tem hipervolume. Vou olhar a pressão da gestante, por isso tem que seguir a técnica de forma correta. Porque uma pressão, ela pode levar um profissional médico, até mesmo a gente, numa condutas erradas. Então eu não tenho que achar nada, eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo e entender o que eu estou fazendo também. O que acontece? Durante ao aferir a pressão arterial do paciente, em gestante, o paciente tem grandes volumes, eu consigo escutar a pressão diastólica, sistólica, ótima, perfeita. Só que eu não consigo escutar aonde termina essa pressão. Vocês querem ver? Olha só escuta essa imagem aqui, ó. Ele começa a bater, ó. Alto som, né? Tá batendo. Agora eu tenho que achar o valor da diastólica. Cadê que ela não para? Chegou na quarta fase e continuou batendo. Chegou no 0 e eu continuo escutando ainda o coração bater. Eu faço o quê? Aí eu tenho que ter um entendimento de identificar a quarta fase, onde teve um abafamento maior dessa pressão arterial, para designar aí, então, a pressão diastólica desse paciente. Então, tem esses dois eventos que pode ocorrer na pressão, ao aferir a pressão arterial deste paciente, né? Continuando então nossa aula,